Leia que vai dar bom. Foi? Ô glória, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Cleiton aqui, mais uma vez, começando o podcast, impactando vidas, qual é a verdade? E para mim é sempre uma alegria estar aqui fazendo este programa para você, trazendo para vocês homens de Deus, abençoados, doutos na palavra, conhecedores do Evangelho, conhecedores da Bíblia. Isso para mim é uma honra, tá? Eu gosto de dizer que quem manda aqui é vocês, né? É o público, é o chat. E nada melhor como trazer duas feras dessa vez. Hoje a gente trouxe dose dupla, né? Vocês pedem e eu obedeço, né? Então trouxe aqui duas feras para fazer dose dupla para vocês, conhecimento ao dobro, hein? Porção dobrada nessa noite desse dia de hoje, tá? E eu quero de todo o meu coração mais uma vez agradecer vocês que têm nos assistido, compartilhado as nossas lives, têm aí seguido a gente, acreditado no nosso trabalho. Isso para mim é satisfatório. A cada dia que passa, eu me sinto realizado com Deus. Deus é tremendo, como Ele tem colocado pessoas na minha vida, na minha direção, para me ajudar. Vocês que nos assistem, né? Tem aí um bom ânimo, né? E deixa aí um pouquinho do seu tempo reservado para esta segunda-feira. E eu fico feliz que tem pessoas que param a minha pessoa na rua e diz: pastor, segunda-feira tem live, né? E isso é bom. Wanderson, pastor Wanderson é um deles. Toda quarta-feira ele fala: pastor, segunda-feira eu tô lá, hein? Ele me vê lá no meu trabalho e ele sempre, isso para mim me traz força, alegria. Isso me faz entender que eu tô no caminho, né? Aos haters dos comentários eu não posso fazer nada, né? É o que Deus me deu, coma gostando ou não gostando, eu vou continuar fazendo. Porque o público maior tem pedido, né, e eu faço, né? Porque enquanto 99% tem falado: Cleitão, pastor, você está na direção, eu vou tocando. É assim que funciona a minha vida, tá? Então eu agradeço de coração a vocês que têm aí fortalecido essa live, fortalecido esse canal, fazendo com que ele cresça cada vez mais, e isso para mim é uma alegria imensa, tá? Eu só tenho que agradecer. Antes de começar aqui o bate-papo, apresentar essas duas feras, eu quero agradecer a Amo Pastéis. Mais uma vez nós esquecemos, né, meu amor? O número de telefone do Amo Pastéis, né? Você vai colocar? Coloca o número do telefone da Amos Pastéis. Por que falar da Amo Pastéis? Porque é o pastelzinho aqui da live. Todo mundo coloca no comentário: pastor, eu quero esse pastelzinho. Então esse pastelzinho já é o plástico, né? É o top da live, e eu fico muito feliz com o pastor Marcelo, ele que é o empresário ali, o proprietário da pastelaria Amo Pastéis. Deus abençoe a sua vida, tá? Onde fica a pastelaria Amo Pastéis? Fica aqui na Avenida Paz Universal, de esquina Carril Holândia. Chega ali, bate ali e fala: pastorzão, eu vi pelo canal Impactando Vidas, me manda um pastel rapidinho aí que eu tenho que terminar de assistir a live, ele vai te dar um descontaço, tá bom? A F Vidros, ele que deu essa porta de vidro ali, pastor Wanderson. Olha que top. Pastor Wagner, ele que nos deu essa porta de vidro, e eu só tenho que agradecer ao Fábio. Onde é o Fábio? A F Vidros fica ali na Avenida Valdomiro Correia de Camargo, ao lado do posto de gasolina do Vila Martins. Essa água que vocês estão bebendo, né? Pastor Wagner disse que tem problema no rim, é isso? Isso. É isso? Tive uma cirurgia agora em agosto. Olha aí, eu coloquei logo um fardo do lado dele ali, tô brincando, irmão. Que é pro homem não ficar desidratado aqui, né? Liguei até um arzinho para ele ficar todo aconchegante aqui. Então eu agradeço de coração a todos vocês que têm ajudado ao Fique Frio, que nos abençoou com o ar-condicionado. Enfim, todos, sem exceção de todo o meu coração. Vamos pro que interessa, né? Tá aqui essas duas feras, pastor Wagner, pastor Wanderson, camarada. Pastor Wagner, ele que hoje vai estar defendendo aqui o arminiano, tá? Ele que é pastor local da Igreja Assembleia de Deus do Belém de Piracicaba, ali no Jardim Sorocaba. Belém de Sorocaba, ali do Jardim Guaiabá, né? Guaíba, é isso? Você colocou Guaiabá com acento lá, eu coloquei assim. Ele que é licenciado em História,
pós-graduado em História e também em Cultura Indígena no Brasil. É pós-graduado em Novo Testamento pela FABAD, mestrado em História da Igreja pela Facite Rio de Janeiro e doutorado em História da Igreja. Essa fera aí vai estar aqui representando hoje os arminianos aí, né? Representando, eu não sei se seria uma fala legal isso aí, vamos colocar assim, né? Vai estar representando. É uma ideologia arminiana. É uma ideologia arminiana, vai estar representando aí o arminiano. E do lado do calvinismo, temos aí o pastor Wanderson, né? Ele que é calvinista, bacharel em teologia, está terminando já o 4º semestre na Faculdade de Letras, Português e Inglês. Olha o homem. Ele que é da Igreja Comunidade Abundante da Graça. Essa fera, né? Que a gente trouxe aí para nos representar. Lembrando, irmãos, que vai ser aí um bate-papo construtivo, tá? Falei para os caras que não é para brigar aqui. Se brigar aqui, eu vou chamar a polícia para ele. Meu Deus. Tô brincando. crente não briga, né? Não. Vamos lá. A crente que é crente não briga. Eu já vi uns aí evangélicos brigando, mas aqui não briga não, tá? A live aqui é sadia, irmãos. É sadia. É live abençoada por Deus, né? Vamos dar início então nessa programação. E vamos começar aqui com o pastor Wanderson, tá? Lembrando, pastor Wanderson, para não ficar muito enfadonho, eu vou dar 10 minutos para você, tá? 10 minutos para você dizer um pouquinho da sua história, se é casado ou não, e falar também para a gente por que você é calvinista e defende aí a ideologia ou a teologia da predestinação, tá bom? Vai lá, manda bom. Amém. Graças e paz, pessoal que está nos assistindo aí de casa. Louvo a Deus por essa rica oportunidade, né, de estarmos aqui explanando aqui, expondo a palavra de Deus e acerca do que ela diz, né. Glorifico a Deus pelos meus pastores, né, pastor Evandro, pastor Renan, pastor Rony. Nós somos da comunidade Abundante Graça aqui em Itu. E eu quero abrir um parênteses aqui, né, já destacar, dizendo que nós não estamos aqui defendendo ideologia de pastores ou instituição, né, nomes de igreja. Mas isso aqui é um bate-papo entre nós, eu e o pastor Wagner, né, para enriquecimento de todos nós. Quero agradecer também a Deus pela minha esposa Jennifer Freire, que está aqui comigo, né, minha companheira, que está sempre ali nos suportando, mas tem sido uma mulher de Deus na minha vida. Posso dizer que ela tem sido a coroa de honra da minha vida. E quando você diz assim, quando foi que eu me tornei essa ideia de calvinista? Eu quero deixar claro que eu não sou o calvinista extremo, né, como alguns dizem aí, porque o calvinista, o fanático, ele traz algumas coisas que caem em contradição, até mesmo com a Bíblia. E é por isso que os arminianos usam alguns textos ou falas para debater sobre isso. Mas quando eu conheci a soberania de Deus e o assunto predestinação, a qual a própria Bíblia traz, né, sobre o assunto, existem algumas passagens na Bíblia que traz esse assunto sobre predestinação. E quando eu me debati com alguns textos, antigamente, através de um pastor, eu comecei a me indagar, não é possível. Como que Deus tira de mim essa minha capacidade de eu buscar, de eu estar fazendo, de eu conseguir esse mérito para mim mesmo e dizer que Deus faz tudo. Mas quando você vai na palavra, você começa a observar e a entender a soberania de Deus. Sim. Aí onde entra a dificuldade. Muitas vezes nós entendemos quando lemos a Bíblia, mas não queremos aceitar. Mas contra a palavra de Deus, fica difícil argumentar algumas coisas. Esse assunto sobre predestinação entre calvinistas e arminianos não é assunto de hoje, né? Não é um assunto, Wagner, que Já faz tempo. não é uma novidade para ninguém. Porque alguns assuntos caem em contradição, outros debatem, a Bíblia tem as suas respostas para tudo isso, mas creio que hoje aqui nós vamos trazer esse conhecimento para todos nós, longe de mim, né, querer imputar a força na mente do pastor Wagner, do pastor Cleiton ou de quem está assistindo sobre aquilo que eu acredito através das Escrituras. E acredito que também para o pastor Wagner, longe dele querer imputar força, mas nós já conversamos aqui antes, o pastor Wagner, já posso dizer sem sombra de dúvida, é uma bênção de Deus aqui, um homem inteligente e que pensa assim também. E quem vai ganhar somos todos nós com tudo isso.
Amém? Só vou te pedir um favor, gente. Só um favor. Pega aí, por favor, sua Bíblia, um papel, uma caneta e vai anotando tudo. Para você em casa dar continuidade no que está sendo falado aqui. Ou fazer como o povo de Bereia, quando Paulo pregava. Paulo pregava, a Bíblia diz que o povo de Bereia abria as Escrituras e examinava para ver o que Paulo pregava de fato estava nas Escrituras. Então, seja você um bereiano hoje, seja um examinador das Escrituras, e vem com a gente hoje aprender um pouco mais, em nome de Jesus. É isso aí. Tem mais alguma coisa? Amém. Como que você deixou aqui um tempinho vago aqui? Sim. Eu quero lançar uma pergunta para você e eu quero que você trate acerca dessa pergunta. E logo em seguida eu vou passar a palavra aqui para o nosso pastor Wagner. E a pergunta que eu tenho para você, Vamos lá. vamos fazer assim, eu tenho duas perguntas. A primeira é reta, eu quero que você seja bem objetiva. Você defende a predestinação? Defendo. Biblicamente defendo. Sim. Então vamos lá. Se você defende a predestinação, se Deus predestinou muitas pessoas a um estado de perdição, então ele sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, correto? Totalmente. Porque ele fez, é como se ele tivesse escrito cada história de cada um. Sim. Tá. Nessa opinião, não dá a entender que Deus, ele próprio, então, fez a pessoa pecar? Na sua opinião, defendendo essa teologia, ele não é culpado de todas essas coisas? Pode responder, trazer a sua tese teológica, o seu Perfeito. pensamento, e eu vou passar para o Wagner depois. Perfeito. Pastor Como é só Wagner. uma resposta objetiva, eu posso trazer para você que sim, de fato, a Bíblia nos traz essa predestinação e escolha de Deus. Ao quanto você fala assim, dizer que Deus é culpado, Deus não é culpado de nada, porque não há essa É só uma intenção de Deus. uma ideia, tá? Faz Mas entender. antes nós entramos no bate-papo e na hora certa, nós precisamos entender, e você de casa precisa entender também, sobre a depravação do homem. Porque é um assunto que antecipa a predestinação. E sim, Deus ele nos conduz a caminhos, como está registrado lá em Filipenses 2,13. Você tem 5 minutos ainda. Quando pra Deus diz assim, sou eu, o Deus, que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então nós vemos de fato sim Deus operando no homem. Para quê? Para que tudo ocorra segundo a boa vontade de Deus. Ou já dizia Jó no seu capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Era Jó dizendo, Senhor, nem eu posso frustrar os teus planos na minha vida. Então eu creio sim num Deus que dirige e rege a nossa vida em todos os sentidos. É isso aí. Pastor Wagner, ouvindo Pastor Wander, isso aí, trazendo a sua tese teológica, como você vê sendo um arminiano, e como você defende essa? Você tem 10 minutos para se apresentar e também se defender e trazer aí o seu ponto de vista e fazer uma pergunta para ele, e assim a gente vai dar início a isso. Boa noite a todos, a paz do Senhor, é muito bom estar aqui, é um prazer conhecer também esse homem de Deus, Pastor Wanderson, sua esposa. A minha esposa não pôde estar porque ela está lá no ciclo de oração, no Guaíba, ajudando lá. E eu quero também mandar um abraço para ela, um beijo para ela, que, como vocês disseram, ela é minha ajudadora, né? Não existe um ministério único, né? Ali, ó, Deus une lá. propósitos, né? Olha que bênção. É isso aí. Então, na realidade, eu não sou calvinista, eu não defendo Calvino, por 3 razões. E por isso que eu prefiro adotar a fé arminiana, né? Existem 3 razões que, para mim, na verdade, eu vou falar 3 razões, mas existem muitas outras, né? A primeira é que Calvino ele defendeu que Deus é o autor do pecado, do mal, e que Deus causou a queda de Adão, né? Nós vemos ele dizendo o seguinte, abre aspas, os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. São instrumentos da divina providência. Fecha aspas. Continuando aqui. Ele diz o seguinte, Deus não só permitiu, mas também ele incalcou, né? Ou seja, Deus ordenou, Deus determinou com que o homem pecasse, né? A respeito de Adão,
Armínio disse o seguinte: a queda de Adão foi pré-ordenada por Deus, e daí a perdição dos reprobos e da sua linhagem. Então, estupro, maldade, toda operação do mal é atribuído ao próprio Deus. Fica complicado nós crermos nessa visão pelo fato de Deus ser o autor do mal. E quando eu falo isso, não estou sozinho. Nós vemos na página 76 do livro que eu estou lendo aqui, alguns discípulos de Calvino dizendo a mesma coisa. Eles dizem, por exemplo, que, né, eu vou usar aqui Gomarus, que é um dos inimigos de Armínio, e ele chega a dizer o seguinte: Deus move até a língua dos homens para blasfemar. Como Deus vai cobrar do homem, visto que ele é o próprio autor, é aquele que move o homem a blasfemar contra Deus? E não para por aí. Nós temos também Peter Jong dizendo o seguinte: Deus claramente pré-ordena o mal. E John Feinberg vai dizer que Deus, né, ele não pode, é impossível para Deus remover o mal, uma vez que Deus mesmo o declarou, né? E Edwin Palmer, outro calvinista, vai dizer o seguinte: a Bíblia é clara, Deus ordena o pecado. E John Piper, que é um dos nossos contemporâneos, né, um grande escritor, inclusive eu gosto muito dele, mas ele chega a dizer que o atentado de 11 de setembro, Deus não apenas teve presciência daquilo, mas o próprio Deus causou. Como que um ímpio pode receber uma palavra dessa, visto que aqueles aviões foi guiado por Deus para destruir o World Trade Center, matando milhares de pessoas ali, né? John Piper não está falando que foi o homem, foi a intenção maligna do homem, mas o próprio Deus causou aquilo. Isso é complicado porque atribui a Deus, né, a malignidade como o autor de toda razão do pecado. Se Deus pré-ordenou Adão para pecar, logo Deus castigando Adão seria loucura. Por que Deus iria cobrar de Adão uma coisa que Deus pré-ordenou Adão para fazer, né? E nesse sentido eu concordo com as palavras de Armínio, que Armínio ele vai dizer que nesse sentido Deus é pior do que o diabo. E John Wesley ele vai corroborar com a minha ideia. John Wesley ele vai dizer o seguinte: ele ficou tão escandalizado que ele declarou: o Deus misericordioso aparece como um tirano excêntrico, mais enganoso e cruel do que o próprio diabo. Olha só, então, nesse sentido, o próprio Deus é pior que o diabo. Porque se ele é o autor do pecado, do mal, e causou a queda de Adão, Deus é pior sim que o próprio Satanás, na visão de Armínio. E não fica só aí. Quando nós falamos, por exemplo, de Deus ser o autor do mal, nós estamos praticamente, na minha visão, visto como uma blasfêmia. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1 e o verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele treva alguma. Logo, se não há trevas em Deus, como ele pode ser o autor do mal, do pecado, e pode ser aquele que causou a queda de Adão? Nós também temos ali 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos homens, não provém do Pai, mas do mundo, né? E Tiago, capítulo 4, verso 1, vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentre vocês? Ou seja, atribuir o mal a Deus chega, na minha visão,
quase ser uma blasfêmia. Em 1 João 3,5 está escrito: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Como podemos atribuir a Deus o autor do pecado, sendo que João está dizendo que nele não há pecado? Seria até estranho, né? Seria até estranho que Jesus tenha se manifestado para tirar os nossos pecados, que ele mesmo colocou, né? Deus determina que nós pequemos e depois envia o seu filho para tirar os nossos pecados. Um minuto, né? pastor Wagner. Mas continua determinando que novos pecadores existam. Então, é um pouco contraditório e abominável, na minha visão particular, o que o calvinismo prega, né? E para nós encerrarmos aqui, Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Logo, como Deus pode ser o autor do pecado, do mal, e fazer Adão, no caso, tropeçar. Essas são as minhas palavras. 5 minutos, pastor Wander, para você Amigo, trazer a bela sua explicação do pastor Wagner. De fato, não há pecado em Deus, como o pastor disse aqui. O que nós defendemos aqui sobre a predestinação salvífica, que de fato Deus ele predestinou o homem à salvação e a outros não. Mas precisamos expor aqui rapidamente sobre essa depravação do homem, como o pastor aqui mesmo disse, e a Bíblia nos traz que através de um homem o pecado veio ao mundo. Por que eu digo que a predestinação ela vem totalmente de Deus? Porque o homem por si só, ele é impossível se salvar ou buscar a Deus. E eu quero mencionar aqui para o pastor um texto que é de ênfase em Romanos 3, capítulo 9. Você que está em casa pode assistir com a gente. Porque essa linhagem nada mais é arminiana do que o pastor defende é o quê? Eu vou ser salvo pelos meus próprios méritos. Essa é a ideologia. Porque é difícil acreditar ou aceitar que o próprio Deus planeja um plano de vida para você e vai te salvar. Não, uma ideologia arminiana, não. Eu que oro, eu que busco a Deus. É pelos meus próprios méritos. Eu tenho esse título hoje porque eu conquistei, porque eu busquei. E Deus é colocado de lado. Mas você está com a Bíblia aí em casa, em Romanos 3, versículo 9, diz assim, ó: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. No versículo 23 diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus. Então não é por obras humanas, nem por méritos humanos, mas pela graça, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor de todos? Não, em favor dos que crerem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Como isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador quem crê em Jesus. Podemos então, versículo 27, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, ou seja, pela prática das obras. Como alguém disse, não, porque eu oro, eu não peco, eu busco a Deus, então eu sou salvo porque eu sou merecedor. Mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé
e não pela obediência à lei. Agora, no meu tempinho que resta, eu quero fazer uma pergunta ao pastor Wagner. Tem 2 minutos. 2 minutos? Maravilha. De fato, eu também não acredito que Deus é o criador desse mal aí que você comentou. Mas, mediante a sua conversão, pastor Wagner, explica pra gente aí, como que o senhor chegou até Jesus? Uau. Pode responder. Posso fazer? 5 minutos para você. Maravilha. Primeiro, pastor Wanderson, eu não disse em momento algum que eu não creio que o homem é salvo pelas obras. Eu não disse em momento algum. E eu creio que o homem realmente não ameta. Eu creio na depravação total. Né? O senhor também crê na depravação total, certo? Sim. Então, todo homem não chega até Deus por mérito próprio. Porque a Bíblia diz que é pela fé. E a fé vem de Deus. Então, eu creio, tá, na mesma coisa que o senhor. Porém, entretanto, sobretudo, o senhor já ouviu falar na graça preveniente? Sim. Certo. Então, o arminianismo crê também na graça preveniente. Depende Nós de Deus. nós não cremos que pela obra nós somos salvos. Isso é pelagianismo. Rapidinho, o que é graça preveniente? Só para quem está assistindo, algumas pessoas perguntaram. A graça preveniente por exemplo, é Deus. A partir do momento que o homem ouve a palavra, ele recebe a palavra de Deus, Deus coloca ele, isso por isso que é chamado graça preveniente ou prévia. Deus coloca ele em um estado, isso vem de Deus. Então é Deus que coloca, certo? É Deus que coloca. Ele não é o homem. Não, se coloca. Não, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. É vocês aí, vocês aí. Pois é, eu entendi, aqui, entendeu? pessoal. Então, não, É é os dois Deus. aqui. Entendi. É Deus. O arminianismo crê nisso. Não, nós não somos pelagianistas. Por exemplo, nós cremos que Deus coloca o homem no estado de livre-arbítrio, a qual ele possa decidir por sim ou não. Certo. No caso, pessoal. o calvinismo também crê na graça preveniente. Só que ele crê que é só os eleitos. E nós cremos que é para todos. Inclusive, pastor, em Romanos 11:32 está escrito assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer a misericórdia para com todos. Me explica uma coisa. Se Romanos o quê? 11:32. Se Deus colocou todos sob a desobediência para exercer a misericórdia para com todos, não está dizendo para exercer misericórdia para com os eleitos, para com todos. Como, por exemplo, se em Adão todos caíram, pastor, como é que pode, para a salvação, Deus dar a condição só para os eleitos? Me responda isso. No versículo 32 você disse? Isso. Mas somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados. Esse todos que o pastor menciona aí... É Romanos 11:32. Romanos 11:32. Isso. Esse todos que o pastor menciona aí, Sim. é todos os eleitos mesmo. Não, mas não está isso. Então, dizendo. então vamos ler o contexto do texto. Não, vamos. Né? Vamos ler o Claro. contexto do texto. Aqui, ó. Romanos, perdão. É Romanos 11:32. Sim. Vamos para a Bíblia. Vamos pra Bíblia. Romanos, 11:32. vamos lá. O que Romanos capítulo 11 traz aqui, pastor Cleiton? Nada mais é como um subtítulo, a misericórdia de Deus para com Israel. Opa! 11:32. Sim. Exatamente. Sim. Deixa eu achar aqui o texto. Então eu pergunto, versículo 1, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Esse povo que ele está dizendo aqui é o povo escolhido de antemão. É presciência, pastor. Ah, e a presciência significa o quê? Não significa determinar. Não significa interferir. Ah, não, Deus não interfere? Não. Nesse sentido aí, não. Então, na sua ideologia, na sua ideia, você está dizendo... Presciência na não sua- é onisciência. É, né? não. Presciência. A presciência é aquilo que Deus prevê antes. Perfeito. Correto? Então, Deus colocou ele no estado de livre-arbítrio, como você disse agora. Sim, Correto? pela graça. E pela presciência de Deus, lá no futuro, Deus viu se ele ia aceitar ou não. Correto? Será mais ou menos isso? A presciência é Deus saber de antemão. Isso mesmo. Deus saber de antemão no futuro. Sim.
Sim. Aí eu pergunto, o Deus que vai de eternidade a eternidade, quem colocou o futuro na frente? Lá na frente. Não tô entendendo, pastor. Onde o senhor tá. Como Não, assim? não é fácil de entender. Quem colocou o O futuro? pastor colocou que Deus colocou o homem. Eternidade da eternidade. Deus conhece. Nós estamos falando de um período atemporal, pastor. Exatamente. Você disse que Deus não interfere. Sim, nesse caso da eleição, não. Para salvação, não. Não? Não, porque ó, no capítulo 11 que o senhor está lendo aí, se o senhor ler o verso 20 e 21, está escrito assim, ó. Eles, porém, foram cortados. Está falando de Israel, tá? Sim. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade. Não está falando que eles eram eleitos. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Ele está falando com os gentios, está falando com os romanos. Não se orgulhe, ele está fazendo uma analogia entre Israel e os gentios que aceitaram a fé. Você, se Deus cortou até mesmo os judeus incrédulos, está falando dos judeus incrédulos, né? Vocês permaneçam na fé. Não se orgulhe, mas tema. Sim. Verso 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Sim. Como é que eu sou eleito se Deus está dizendo aqui que ele corre o risco de poupar ou também de cortar esse povo? Claro, eu vou ler para você agora. Ah. O texto que Deus traz aqui em Romanos, eu sabia que ele ia trazer esse texto. Eu sabia que ele ia trazer esse texto. Sim, então vamos lá. Deus, em toda a sua passagem, desde o Velho Testamento, Deus vem tratando o povo aonde? No seu orgulho. Acompanhe comigo o versículo 5. O mesmo acontece quando? Hoje. Pois uns poucos do povo permaneceram fiéis, não são todos. Não é todo Israel. Mas fiel, permaneceu fiel. Então, não é todos. Isso vem de Deus ou vem do povo? Não, presta atenção. Vamos acompanhar. Escolhidos pela graça. Claro. Tá? E essa escolha se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Tá certo. Então não é mérito da escolha dele. Mas está fazendo uma analogia com Israel, pastor. Que Israel foi escolhido Exatamente. em todas as nações. Não está falando aí da eleição para salvação, pastor. Não, mas você está entendendo? Deus trata o povo, o orgulho do povo, justamente por causa disso aí. Para o povo não se orgulhar, Claro. acerca até mesmo dos gentios. Porque a salvação vem de Deus, pastor. Exatamente, mas é isso que eu estou Mas dizendo. aí não é eleição, pastor. Para salvação. Porque o verso 22 está escrito: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E aí, Perfeito. pastor? E aí É que eu vou ler salvo pra para você. sempre? Vamos ver? Verso 23, só para concluir, pastor. E quanto a eles, Israel, Sim. Ok. se eles não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Pastor, não tem eleição aqui, pastor. Não tem? É condicional. Me explica aqui, desde que permaneça, o que significa o verso 22? Vou te mostrar a eleição de Deus nesse mesmo capítulo. Tá bom? Versículo 7. Portanto, a situação é esta. Porque ele leu um texto seguinte na frente, mas é bom ler o contexto. Romanos ainda 11. 11, Ele tá 7. lendo. Versículo 7. Portanto, pastor Wagner, a situação é essa. Certo. A maioria do povo, a maioria, não todos, Certo. de Israel, não encontrou o que tanto buscava. Mas uns poucos, é isso que você comentou na frente lá. Certo. Aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram. Peraí. Quem escolhido para quê? Para salvação, pastor. Pastor, onde está escrito salvação aí? Os escolhidos aí. Você quer que eu use texto para salvação? Não. Eu utilizo. Tá, mas peraí, vamos lá. O que Deus predestinou aí? Por exemplo, pastor, nós cremos na eleição. Os arminianos cremos, nós cremos. Mas na eleição corporativa. Nós cremos na eleição coletiva. Toda vez que a Bíblia fala de predestinação, ela está no plural. Me mostre um texto Deus usando a salvação, no caso, individual para alguém. Eleito para salvação. Direto pra singular eu quero. Singular? E aqui há uma analogia, pastor, porque está escrito aqui... Posso ler o 7 da minha tradução? Pode ler. Pode ler. No 7 da minha tradução tá aqui, agora me pegou aqui, ó. Tá assim, ó. Pois porque o que Israel buscava não os alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Na minha tá eleitos. Eleito, está no plural ou singular?
Plural. Está no plural. Claro, é corporativo. A igreja está. Não. E nós ganhamos. Desculpa. Sim, mas aí no caso você não atentou o que eu acabei de ler. Versículo 7. Portanto, o povo de Israel não encontrou o que buscava, mas uns poucos. Sim. Não são todos. Sim, alguns. Eu te pergunto, todos creram em Jesus? Não. Então, é justamente esse. É isso que eu tô falando. Alguns escolhidos por Deus. Não, escolhido por Deus e a igreja. Você tá no texto? Não, tá no texto, pastor. Então, Tá. Tanto é. O pastor acabou de ler pra gente na tradução dele. Então, mas é isso que eu tô falando. Pastor, está no plural. A eleição é para a igreja. A eleição é... vou usar aqui uma analogia para o senhor entender. Wagner, Tem um minuto. Tem um ônibus que sai de Sorocaba para São Paulo. Nós sabemos, está determinado, vai chegar em São Paulo. Sim. Certo? Ele vai chegar lá. Isso não significa dizer que a pessoa que está dentro, individualmente, eu estou falando, ela possa continuar no ônibus, ela pode descer do ônibus. Isso depende individualmente. Agora, eu quero um texto, pastor, quero que o senhor me explique primeiro o 11:32, o senhor não explicou ainda. Esse aqui, ó. Se todos caíram em Adão, né? Deus colocou todos debaixo da desobediência, e também a salvação veio para todos. Me explica se é eleito, eu sei que o senhor está lendo o versículo 7, mas o senhor não explicou ainda. Se o pecado veio através de Adão, por que a salvação vem só para os eleitos? Wanderson vai ter os seus 5 minutos mais 2, porque o pastor Wagner pegou o seu aí, tá? Tranquilo. Então você tem 7 minutos. Não vou atrapalhar, pastor, pode ir? Vai lá. Não, é assim que é gostoso. Pessoal, vai compartilhando essa live, marca os seus amigos. Hoje aqui o negócio tá rico em conteúdo. Olha quanta coisa a gente tá absorvendo aí. Antes de você só responder aqui, para a gente arredondar o 40 aqui, agradeço o Esdra, Matheus, Edna Félix, Fernando Henrique. A minha esposa está aqui, a minha adjuntora, a minha ajudadora. Pastor André Vieira, meu pastor presidente, Assembleia de Deus Defesa da Fé. Silvio, pastor Silvio Aparecido, top, pregador abençoado. Silvão, sua data já está agendada, já te chamo logo, logo, tá? Irmã Lúcia, Jô Alves, pastor Rodrigo de Lima, irmão Marcos Claro, irmã Carol. Carol, hoje você não vai causar polêmica, que hoje nós vamos mais aprender aqui. Léo, Isabel de Lima, minha amiguinha, ela que compartilha tudo, eu coloco, ela já compartilha. A todos os demais irmãos aí, sem exceção, Gabriel Pagi, todos, tá bom? Pastor Anderson de Oliveira, o negócio tá pegando aqui. Vai lá, Wanderson. Vamos lá. O que o pastor trouxe aqui, né, Romanos 11:32, ele está falando sobre os irmãos gentios enxertados. Vocês falando de ramo. Aí ele falou que eu não expliquei o versículo 32. Como assim enxertados? Quando Deus causa ciúme no seu povo de Israel para alcançar os gentios. Sim. E eu estou explicando para ele que o texto, o próprio capítulo que ele leu, está explicando, e o pastor leu para nós, sobre a eleição do seu povo. Mas o texto diz que alguns... Eu li a minha tradução aqui. A tradução. Mas assim, eu falo sem medo de errar através das escrituras, que Deus, na sua soberania, e é isso que é difícil na mentalidade... na ideologia armeniana, é acreditar ou aceitar que Deus tem a soberania para escolher quem ele quer ser salvo e quem não quer. Porque isso é um absurdo na mente humana. Cara, a eleição, Deus não pode escolher uns para ser salvos e outros não. Isso é um absurdo. Pastor Wagner, eu falo para você que eu, no meu começo, quando eu comecei a ler essas escrituras, eu falei, não é possível, cara, que Deus faz isso. Como que Deus cria o ser humano no mesmo pensamento de você? Como que Deus colocou Adão lá e agora ele escolhe para ser salvo, escolhe um... Todas as perguntas que o armeniano faz, então, já que tem uns que vai para o céu e vai para o inferno, para que pregar? Para que pregar o evangelho? Já escolheu mesmo? Tudo isso a Bíblia traz. Inclusive, essa é uma fala de um armeniano, de um calvinista, que é a frase dele, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que os fanáticos calvinistas, e aí é onde os armenianos aproveitam. Que é o quê? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso pecar, que depende do que eu pecar, minha vida pecaminosa, Deus vai me salvar. Eu posso viver no pecado. Isso é uma fala de um calvinista fanático que os armenianos acabaram pegando para eles. Mas eu vou explicar para você o porquê Deus tem a soberania sobre esse assunto predestinação. Lá em Romanos 9, vocês estão cansados de ouvir. Romanos 9, versículo 10. Romanos 9. Só que eu vou explicar para você mais detalhadamente, até na tradução NVT, que é uma linguagem que eu sou favorável.
Diz assim, Romanos 9, pega a sua Bíblia e leia. Versículo 10. Quem não gosta de Bíblia, sai da live. Diz assim, ó. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz a gêmeos. Antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o seu mérito? Não, conforme os propósitos dele. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus. Ele pode escolher, pastor Cleiton. Versículo 12. E a chama sem levar em conta as obras que as praticam. Lembrando que há pouco tempo eu perguntei para o pastor Wagner como ele chegou a Cristo, ele também não me respondeu. E foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei a Jacó e eu, Deus, rejeitei a Esaú. Versículo 14. Aí a pergunta que todos nós fazemos. Vou ler para você. Pastor Wagner, então estamos dizendo que Deus foi injusto? O camarada nem nasceu e Deus escolhe o cara? Não estou falando aqui da criação da maldade de Deus, que foi um assunto que você levantou. Isso gera dúvida em muita gente, até em mim também, claro. Mas eu tenho que aceitar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, e você aceita se quiser, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Versículo 16. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo, e nem dos nossos esforços. O assunto aqui é o quê? Predestinação, correto? Certo. É se Deus escolhe o homem para ser salvo e outro para ir para o inferno ou não, ou se é o homem, em seu livre-arbítrio, que escolhe obedecer a Deus, escolhe se converter, e por mérito dele, do comportamento dele, ele consegue a salvação. Esse é o assunto. Filipenses 2,13, que aí eu entro no que os arminianos usam como argumento. Viu, mas você acabou de ler que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então para quê? Pregar o evangelho. Então eu vou viver em pecado a vida inteira. Isso é uma mentira. Esse papo de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver em pecado para sempre, então eu sou salvo mesmo, vou viver em pecado. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é, pois Deus está agindo em vocês, aqui ó, Efésios 2:8. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui, ó. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça. Então já não é por obra, certo? Por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras. Mais uma vez, a salvação, gente, não tem como ser conquistada pelo próprio homem, se não for Deus. Graça. É pela graça. O que significa graça? Favor imerecido. Eu Então te dou aquilo que você não merece. Mas isso foi só para alguns, essa graça? Só. Tá, acabei de ler. Terei misericórdia que eu quiser. Agora, se nós aceitamos a Bíblia ou não, aí é outro fato. Eu confesso, Wander, eu vou falar. Eu briguei muito com esse texto. E esse todos de João 3,16? O próprio texto explica para você. Vou terminar de ler para você e vou ler Vai agora. lá, Você vai quer lá, que eu explique agora? Não. Manda lá. Estou aguardando. Vamos lá. Tá bom? Você tem 1 minuto, tá? Então, versículo. Não é uma recompensa pela prática das obras, de novo. Aonde, pastor? Desculpe. 2:8. Efésios 2:8. Não é uma recompensa. Tô falando de salvação. Aqui tá falando de salvação. Aí tá falando. Tá? Aí aqui no caso o texto ele tá pegando para uma multidão, correto? Então eu posso aplicar no singular ou no plural. Aí tanto faz. É o que você queria, singular. Não é recompensa pelas obras, certo? Para que ninguém venha o quê? Se vangloriar, se orgulhar, que é o que o ser humano gosta. Não, eu tô aqui porque eu mereço. Eu sou pastor porque eu busquei. Eu sou salvo porque eu mereço. Versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, aqui ó, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós vamos nascidos, predestinados por Deus, para ser santos, não para viver em pecado. Em poucos segundos vou responder a sua pergunta. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito A todos. a todos. É a todos que tá. Perfeito. Eu posso explicar para você de duas maneiras aqui. Primeiro que esse todos aqui, ele é uma hipérbole. É uma expressão de exagero.
Ah, meu irmão, você está explicando na literatura, que é uma área que o senhor sabe um pouco. É como eu dizer assim, nossa, tá todo mundo na live comentando. Não é todo mundo, é só os que estão na live. Sim. Mas o texto continua. Para todos aqueles que nele creem. Eu pergunto e finalizo. É todos que creem? Não. Obrigado. Pastor, 5 minutos. vamos lá. Primeiro ponto, pastor, eu já disse, vou reforçar, eu não creio em salvação por obras. Eu já acabei de falar sobre a graça preveniente. Eu expliquei que tanto o calvinista como o arminiano creem na graça preveniente. Outra coisa, em Romanos capítulo 9, isso aqui, pastor, é uma analogia com o Israel que foi eleito para ser o povo escolhido de Deus diante das nações. Qual foi o critério? Nenhum. Qual foi o critério que Deus usou para Abraão? Nenhum, foi misericórdia. E Deus está fazendo uma referência, uma analogia com quem? Com o Israel que creu em Cristo. Porque o verso 8 deixa bem claro o seguinte: não são todos os filhos da carne que constituem filhos de Deus. Está falando sobre Israel, o senhor sabe disso. Mas os filhos da promessa são o Israel que creu em Cristo. Ele faz uma analogia com Israel que foi escolhido dentre outras nações. Está falando do pacto. Isso aqui não está falando, pastor, no caso do povo de hoje, né? Você tá falando? Não tá falando do povo de hoje? Senhor, deixa eu concluir. Eu não concluí ainda. Tá. Então está falando do Israel que creu. E esse Israel que creu, somado com os gentios, é a igreja. Sim. Sim ou não? É que teve um povo que não creu então aí. Claro. Claro. Tá bom. E outra, está escrito aqui, ó. Nem todos que é nascido da carne são filhos de Deus. O verso 8 está dizendo. Pois a promessa é esta: nesse tempo virei a Sara e terá um filho. Ele usa uma analogia para dizer, né? Aí vamos lá para o verso 11 que o senhor falou, do verso 13, que amei a Jacó e aborreci Esaú. Sim. Certo, eu te pergunto, isso aqui é uma eleição individual ou uma eleição da descendência? Individual. Individual não, nem Calvino acreditava nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Porque o verso 12 diz: o maior servirá ao menor. Eu te pergunto, quando é que Esaú serviu a Jacó em vida? Não existe. Nós vemos pelo contrário. Jacó servindo Esaú 7 vezes. Se inclinando diante de Esaú. A minha voz. Se inclinando diante de Esaú. E falando: o teu servo vem a ti. Nós não vemos isso em vida, pastor. Nós vemos a descendência de Esaú, que é os edomitas, lá em 2 Samuel capítulo 8. Isso se cumpriu na descendência, pastor. Por isso aqui é uma analogia. Então tem que entender o contexto. Então, nós temos aqui bem claro que essa questão aqui não é eleição, no caso, para salvação. Se ele usa a analogia de Jacó e Esaú, ele está usando a referência do povo de Israel, que foi o povo. Isso significa o pacto com as nações através da crença. E isso não vem dos homens. Vem dos homens? Não. Vem de Deus, para que o homem não se glorie. Outra coisa, pastor. Já que o senhor falou dos eleitos, até agora o versículo 32, o senhor ainda não me explicou qual que é o critério de Deus. Né? Qual que é o critério de Deus? Não, mas o versículo 7 não explica, pastor. O próprio povo de Israel. Não, pastor, não explica. Não explica, porque ali é uma analogia, pastor. Ali não tem uma eleição individual. Eu quero um texto que fale assim, ó: foi eleito para a salvação individual. Corporativamente eu também creio, pastor. Os arminianos creem também. Corporativamente, coletivamente, a gente crê. Tanto é que eu vou te falar uma coisa pro senhor. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 9, 26, 27, Paulo era um eleito? Sim ou não? Não, visão do senhor. Era um eleito, mas Paulo não se considerava eleito. Olha o que ele diz. Sendo assim, 1 Coríntios 9, 26, 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está deixando bem claro que ele correria o risco de ser reprovado. Isso aqui não é a palavra de um eleito. Fácil. 1 Coríntios 4,4, Paulo diz assim: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso me justifico a mim mesmo, mas o Senhor é quem me julga. 2 Timóteo 2,12. Veja o verbo condicional, né? A palavra condicional. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos, né?
Porém, se o negarmos, também ele nos negará. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus, né, e dos anjos de Deus que está no céu. Paulo se incluía entre os predestinados? Se incluía em Efésios 5, mas individualmente ele sabia que ele corria o risco de perder a salvação. E não fica aí, tá? Hebreus, o escritor aos Hebreus também, no capítulo 2, verso 1 ao 3, ele era um eleito? Ele se considerava um eleito? Não. Olha o que ele diz. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, olha o que ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia é bem clara aqui que há, no caso, corre o risco da pessoa negligenciar a salvação. Hebreus 4:1 também diz: enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, olha só, está falando do descanso celestial, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. Pastor, não é salvo. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Deus não tem os eleitos. E eu tenho mais versículos aqui também, sim, que eu posso corroborar o que eu estou dizendo, né? Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Olha isso. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, que vocês gostam de usar, e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quanto ao entrarem, né, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Por que consolidar se eu já sou eleito? Se eu já sou eleito, por que eu tenho que fortalecer, consolidar aquilo que eu já tenho? Nossa. Portanto, então, pastor, realmente fica complicado. Até o texto de Mateus 24, que diz, né, que surgirão falsos profetas e, no caso, com sinais e prodígio, que diz, se possível, até os eleitos serão, no caso, enganados, não é? Então, pastor, como é que o senhor sai disso? E para... Tem mais uns segundos? Não, deu. Não tem? Então, tá. Você quer só finalizar a sua fala? Com a pergunta? Isso, pode ser. Então, pastor, já que a única via, na visão calvinista, é Deus que opera o querer, o efetuar, sim, por que Jesus chamou os discípulos de geração incrédula e perversa, Mateus 17, capítulo 17, do verso 16 a 20, chamando a atenção deles que eles não creram? E também Mateus 14:31, por que Jesus chamou Pedro de pequena fé quando ele começou a submergir, sendo que, se é Deus que efetua tudo, por que Deus chamaria a atenção daquilo que ele mesmo efetua no homem? Faz sentido? Pois não, é isso aí. Eu tenho 1 minuto só para arredondar aqui, tá? Só para arredondar. Oh, meu Deus. Quando eu perguntei de João, tá? Não estou sendo contra sim, você. Não, tranquilo. Tá? Aí você perguntou se é todos ou só alguns, né? Que creram. Que creem. Eu disse que não, né? Não. Só que quando não é não, Deus não deu direito para a pessoa então escolher, não precisa responder agora. Você vai responder ele. Não deu direito para eles escolher então se crê ou não. Não se torna um livro. Arbítrio. Mas vamos lá, responde ele primeiro, depois eu te dou 1 minuto. Me passa a sua passagem de 1 Pedro? 1 Pedro, 1 Pedro, sim, capítulo 1, verso 10 e 11. Fácil. Vamos lá. Ele falou assim, para que consolidar? Consolidar, fortalecer. A eleição, não é? É. Perfeito. Versículo 10. 1 Pedro? 1 Pedro. Versículo 10? Não, 2 Pedro, perdão. Tá. Perdão. É segundo. 2 Pedro. 2 Pedro. Por isso, irmãos, na minha tradução diz, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. No caso seu, consolidados. Mostrem, consolidem a eleição. Certo? O que Paulo está dizendo aqui, ó, mostrem com a conduta de vocês, sim, com o comportamento de vocês, que de fato vocês são salvos. Então é obra aí. É isso que ele está falando de consolidar. Não. Então é contradição. Não é contradição. Então é obra. Eles já foram escolhidos. Então não o que Paulo está dizendo assim, ó, mostrem
Então, se esforcem para mostrar que vocês são salvos através da sua conduta. Pra quê? Não tô falando assim, se esforcem para ser É salvo. teatro. Se ele já for eleito, pra que tem que consolidar? Mostrar, trabalhar o quê? Ué? E a palavra não diz que nós temos que ser santo como ele é santo? Hã? A palavra não diz que nós temos que ser santo como ele é santo? Mas se tá tudo predestinado, por que Deus mandou fortalecer? Justamente isso, para glorificar o nome dele. Para exercer com mais... Eu falo assim, ô Cleiton, já que você é um profissional, então exerça com mais ênfase, cara, para mostrar que você de fato tá na função certa. É isso que o Paulo tá dizendo aqui. O chat tá calado aqui, só tá vendo. É isso que o Paulo tá dizendo. Colocar Tá muito claro no texto, tá muito claro nesse texto. Qual que é a versão que o senhor tá usando? NVT, pode ler aí. NVT? Agora, ele perguntou assim, mas se Deus... Eu vou ler um texto para ele agora, já que tá no meu tempo. Fique em paz, tem tempo. Que, assim como tem os predestinados a ser salvos, também a Bíblia nos traz os predestinados a não serem salvos. Aonde? Apocalipse, capítulo 17. Eu quero a... O senhor lê por gentileza. Mas Apocalipse o quê? 17, versículo 8. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia e eu vou esperar você ler. Não tem problema. Não, vamos lá, é vocês que tá no E controle. você me perguntou... Não, pode responder depois. Não. Briga com o cara aí. Você me perguntou também por que Jesus não deu oportunidade para eles serem salvos, correto? Não, na verdade você só indagou em cima de mim na questão que eu fiz uma pergunta. O todos ali está no coletivo ou no individual. Sim, tranquilo. Você falou que estava no individual, mas você fez aquela questão da pergunta. Individual não respondeu aí. Não. Aí você fez aquela pergunta para mim assim. Todos creram? Se todos creram. Eu disse que não. Daí você falou, então pronto. Então, na verdade, eu fiz uma pergunta retórica para saber o que você ia perguntar mesmo. Eu vou te então, responder. quando você falou, então, se eu disse que nem todos creram, daí você falou, então pronto. Aí eu já entendi. E existe um porquê. Automaticamente você respondeu para mim que o livre-arbítrio existe. Não. Eu vou explicar para você o porquê. Não, mas responde ele, Tá, para nós não explica sair pra do você. assunto. Como eu expliquei sobre... E o assunto que é predestinação... 17. Isso, versículo 17 e 8. Vai lá, manda. João trazendo aqui, ó. A besta que você viu estava viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Presta atenção. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida. E nós sabemos que o livro da vida é o livro dos que vão ser salvos. Isso aí não há dúvida, correto? Opa, nenhuma. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo. Ou seja, antes de alguém nascer. Os nomes foram escritos no livro da vida antes de eu e você nascermos. Ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Romanos 11:5. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos, que foi o que eu li, do povo de Israel, permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Se a salvação é pela obra, né, então não é Deus que escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Mas eu vou continuar lendo para você aqui, ó. Versículo 7. Portanto, a situação é essa. A maioria do povo de Deus não encontrou o que tanto buscava. Eu li agora. Mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram. Então só encontraram Deus quem? Quem o havia escolhido. Só encontra Deus, que eu li em Romanos 9. Ninguém busca Deus. Jesus dizendo, ninguém vem a mim se o Pai nem enviar. Então não tem como dizer, eu vou buscar Deus. Não, eu que decidi estar aqui. Mas ainda quero ouvir sua resposta, como você chegou a Cristo. Versículo 8. Um minuto. Como dizem as Escrituras, Deus fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhe os olhos. Agora respondendo a sua pergunta, por que alguns não conseguem chegar então? Você tem um minuto. O próprio Deus, até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. João 12:39. Isso aqui é interessante. Mas o povo não podia crer. Esse povo que você perguntou. Tá. Mas o povo não podia crer. Pois como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos. De quem? De quem chegava a Cristo. Do povo da região. Pois o Senhor cegou os seus olhos, endureceu o coração, como fez com Faraó. Para que seus olhos não vejam e o seu coração não entenda. E não se voltem para mim, nem permita que eu os cure. Antes
de você responder e fazer uma pergunta também, eu quero deixar uma pergunta para você. Opa. Como você acredita no livre-arbítrio? Como pode um Deus tão bom dar liberdade para Adão ser livre, certo? Mas colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal e falar para ele não come, isso não é uma barreira no livre-arbítrio? Mas pode responder ele e depois eu te dou uma... Segura aí. Depois eu te dou 1 minuto para você me responder. Mais uma vez, eu não estou falando que a salvação é pelas obras. Eu não disse isso. O pastor está batendo na tecla. Eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu já falei sobre a graça preveniente, que nós dois acreditamos, tanto calvinista como arminiano. O pastor não respondeu Mateus 17:16, né? Já era esperado que... Por quê? Que Jesus exortou ali os discípulos por não crerem. E agora, vamos lá. O senhor falou que Deus endureceu o coração de Faraó? Sim. É? Para o propósito dele. Certo. Então vamos lá. Abra, por favor, pastor. Não dá tempo de responder tudo. Vamos lá. Vamos lá. Êxodo, capítulo Quando tiver 3. bateria, a gente vai embora. Êxodo capítulo 3. Verso 19. Êxodo? Capítulo 3, verso 19. Então vai estar anotado já aqui. Na verdade, pastor, o endurecimento de Faraó é o contrário do que os calvinistas dizem. E o que eu estou dizendo, o próprio hipercalvinista R.C. Sproul diz a mesma coisa que eu vou dizer para o senhor. O endurecimento, na realidade, foi justamente não Deus guiar, mas Deus abrir mão. Porque o coração de Faraó já estava pré-estabelecido não libertar o povo. E isso que eu estou falando está lá em Êxodo 3:19, que diz: eu sei, Deus dizendo, entretanto, que o rei do Egito não vos deixará ir. Então não foi Deus que endureceu. Deus endureceu porque o coração dele já era obstinado. O coração dele já estava duro. Então, quando a Bíblia diz que Deus endureceu, foi justamente Deus tirar a mão e deixar com que ele, no caso, cumprisse o propósito pré-estabelecido dele. E quando eu digo isso, eu vou lá também, tá? Quando Deus endureceu o coração de Faraó, isso está depois do capítulo 3, e o capítulo 5 de Êxodo, verso 1 e 2, diz a mesma coisa. Olha só. Esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um foi acompanhado por sua família, né? Opa, perdão. Capítulo 5. Desculpa, eu apertei errado aqui. Depois Moisés e Arão foram até Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe ir o meu povo para que me celebre uma festividade no deserto. Mas, olha isso aqui, antes de Deus endurecer o coração. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel partir? Então, pastor, na verdade, o endurecer, e é o que eu estou falando, eu vou citar, vou dar os méritos ao R.C. Sproul, que é hipercalvinista ainda. E ele mesmo diz que o endurecimento ali é o contrário de Deus guiar o Faraó para fazer um mal a Israel, porque o coração de Faraó já era mau. Deus sabia que Faraó jamais iria libertar. Então Deus apenas deixou ele fazer o que já estava pré-estabelecido no seu coração. E a outra pergunta Você tem tempo ainda, hein? Eu tenho tempo? Tem. Então, pastor, agora voltando, o senhor não respondeu, mas eu vou responder para o senhor. Aí, tá? A graça preveniente, como nós, arminianos, cremos, nós temos uma via, né? Vamos fazer a analogia das duas vias de mão de ida e de volta, né? Dupla, né? No caso, mão dupla. No caso dos calvinistas, eles creem apenas no monergista, no monergismo, né? Que é a via única, que é só Deus que consegue, no caso, se relacionar com o homem, e o homem não consegue se relacionar com Deus. Mas, em Mateus 17, verso 16, 20, Jesus chamou a atenção da incredulidade deles. Você acha que Jesus chamou a atenção deles só para fazer um teatro? Ou eles não tinham condições de responder Jesus, no caso aqui, de reagir ao que Jesus estava pedindo para ele, no caso de Pedro? O que o senhor acha aqui? Vou fazer de novo. Tranquilo. Então, o que o senhor acha aqui? No caso, você está falando do assunto de fé, correto? Com certeza. 1 minuto você tem aí. 1 minuto? Pode falar. Mas, então, pastor, eu vou dar essa chance para o senhor também, mais uma vez, o senhor tentar
responder para mim. Sim. E qual que era a outra pergunta que o senhor perguntou também do versículo anterior? Tinha mais uma pergunta. Ou é a pergunta do senhor? Foi a minha A sua pergunta, perdão. Então é a sua pergunta. Minuto. Eu perguntei para você se a gente tem o direito do livre-arbítrio, por que Deus colocou então a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão? Não é uma barreira ali nesse livre-arbítrio? De maneira nenhuma. Primeiro, porque Deus não criou um robô. Porque você sabe que a lei, a lei da Constituição Humana, ela mesmo declarou que o livre-arbítrio ele não existe a partir do momento que eu invado a sua privacidade. Você pode responder? Bom, a lei humana diz isso, mas não que a Bíblia diz. Eu estou fazendo essa pergunta para não dizer que eu fui contra o nosso irmão Wanderson aqui, o pastor Wanderson, tá? Então eu estou tentando jogar dos dois lados. Não, perfeitamente. Eu tenho a minha tese, você sabe qual Deus é, não você criou um sabe robô, qual é simples assim, Deus não criou um robô. Não criou, nós não somos robôs. Né? E a Bíblia não diz isso. Mas se está pré-estabelecido quem são os eleitos, então não há como. Por que eu vou orar? Por que eu vou pregar? Se, ao final das contas, a minha oração não vai mudar aquilo. A minha oração, até os calvinistas vão concordar com isso, a minha oração não tem condições de mudar o decreto de Deus. Então por que orar? E inclusive, pastor, nós temos aí, agora, eu não vou falar de denominações, mas vou falar de história. Nós temos... as igrejas arminianas, elas são muito mais missionárias do que as igrejas reformadas. E isso que eu estou falando é dados históricos. Né? Muitas igrejas reformadas não estão em muitos lugares que as igrejas pentecostais estão, arminianas, porque eles veem como a necessidade de pregar o evangelho. É isso, né? E tinha mais uma coisa aqui, mas eu... Antes de você rebater aqui, eu quero ler um comentário aqui. Adriano Justino disse: já tem um tempo que a careca do pastor Vance está brilhando mesmo. É isso mesmo. Pessoal, pode responder aí. Tá? Tem que ser o Adriano. De igrejas de iluminação, isso não prova nada. Isso não prova Vamos nada. lá. Mas voltando ao assunto de predestinação, eu vou te responder. Certo. Lá em Romanos 8, versículo 28. Mas a pergunta é no Mateus 17, pastor. Nós falando da fé. Mateus 17. Mesma coisa. Mesmo Deus predestinando, Deus vem sempre tratando o povo. Até mesmo acerca da fé, que foi o próprio Deus que deu. Mas é um teatro daí? Teatro? Porque como Deus vai cobrar aquilo que Ele mesmo é que dá? Se a pessoa não tem responsabilidade alguma. Essa pergunta só não faz nem sentido. Sim, Mateus 17. É que eu tô lá em Mateus 17. Sim. Vou explicar pra você agora sobre a predestinação de Deus. Incrédula. Sim. Se a fé é só Deus que dá e o homem não tem responsabilidade, por que Jesus cobrou eles daquela fé? Vamos lá. Deixa eu ler pra você aqui. Sobre a predestinação, você vai entender o porquê. Porque você está falando da predestinação a favor do homem, se o homem escolhe ou se é de Deus mesmo. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas para cooperar, e eu vou responder sobre a pregação do Evangelho para você agora. Não, mas primeiro Mateus 17, por favor. Ele está falando sobre a fé. Reformula a pergunta para ele. Posso reformular, pastor? Pode. Às vezes eu não fui claro. Bom, se tudo, o agir e o efetuar vem de Deus, por que Jesus, no caso, repreendeu os discípulos e chamou eles de geração incrédula e perversa pelo fato deles não conseguirem expulsar aquele demônio daquele homem, né? Será que Jesus ali não sabia que eles tinham alguma coisa que não correspondia? Ou foi um teatro aqui? Né? Se o homem, no caso, ele só consegue fazer tudo que Deus faz, aqui Jesus está chamando a atenção deles. Essa fé que estava neles veio de quem? Era proveniente deles ou dos homens? De fato, ele não disse que os homens eram um robô. E Jesus sabia, sim, sendo Deus. Mas eles não sabiam. Era necessário eles se comportarem de acordo com a vontade de Deus. Para que eles se achassem em Deus. Mas isso não é livre-arbítrio, então? O que é o livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio? Não, eu não sei. Não. Eu não sei quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não, mas peraí. Deus queria mostrar para eles se eles eram salvos ou não? Não, Deus estava tratando com eles. Todos nós, desde a criação do mundo, somos tratados através das Escrituras. Para alcançarmos um aprimoramento em Deus, como diz Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então ele vai sendo aperfeiçoado. Nós somos a obra. É necessário que nós sejamos corrigidos todos os dias,
para que alcancemos o propósito e a boa vontade de Deus. Então eles não tinham ainda o propósito e a boa vontade de Deus, não eram eleitos. Eles não sabiam a sua totalidade. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Ah, mas então Deus estava Falando de Jesus. ensinando eles. Exatamente, como nos mas ensina hoje. Mas para que Deus estava exigindo deles aquela fé? Olha, Deus estava falando aqui, ó, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Traga um menino. E aí Jesus repreende o demônio sai dele e ele foi curado, né? Porque a fé deles era pequena. Sim. Então, a fé era deles ou era de Deus? Se é Deus que dá. É Deus que dá. Mas quem faz crescer não somos nós também, através da graça de Deus? Mas então tem livre-arbítrio, então. Não. Mas peraí, você acabou de falar. E eu não disse que é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar? Sim, mas é aqui Deus que nos efetuar conduz a chegar no propósito dele, na boa vontade dele. Mas o efetuar aqui, a cobrança era para eles. Sim, exatamente. Então. Olha, eu vou explicar pra você de novo pra você entender. Vamos lá, eu quero ouvir. Filipenses 2:13. É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Certo. Correto? Mas por que Jesus cobrou eles da Vou fé? explicar. Tá bom. Se é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, não é Ele nos conduzindo a chegar à perfeita posição que Ele quer, propósito dele para nossa vida? Porque é Ele que nos conduz no propósito dele. Então aqui eles podiam olhar para Jesus e dizer assim, não, Senhor, a minha fé é pequena porque o Senhor não me aumentou a minha fé. Não. Eles foram conduzidos a isso. Aí eles foram conduzidos. Aí Jesus cobrou eles daquilo que o próprio Deus conduziu. Não faz sentido, pastor. Como é que Deus vai repreender eles? Por aquilo que... Eles podiam olhar para Jesus e falar assim, ó, Deus, eu não tenho Pastor fé... Wagner tá roubando o tempo do pastor Wagner. Perdão, pastor Wagner, perdão, vai lá. Deixa eu voltar no tema aqui. Desculpa, pastor. Eu quero explicar sobre a predestinação e voltar na necessidade. Pode acrescentar. E na necessidade da pregação do Evangelho. Posso pegar mais uma? Tá bom, pastor, pode. Romanos 8:9. E sabemos que Deus faz todas as coisas. Passa esse papel pra ela. Já é um texto explicando isso sobre os discípulos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus cria situações, seja ela ruim ou boa para nós, para chegarmos à boa vontade de Deus, para que as coisas se cumpram de acordo com a vontade dele. E sabemos que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Por isso Jesus vem trabalhando nos discípulos. Sim. Trabalhando, como vem até hoje. Trabalhando para alcançar o bom propósito de Deus. Depois de predestiná-los, os chamou. Depois de chamá-los, foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus, antes da fundação do mundo, predestinou. Depois Jesus, no começo de Mateus, os chamou. Depois de chamou, os declarou justos. Porque o homem por si só não pode declarar justo. 1 minuto. E depois de declarar justos, lhes deu a sua glória. Agora explicando para você, já que Deus escolheu quem é salvo e quem não é, para que pegar o evangelho? Certo? Corretíssimo. Então vamos lá ler em Atos 13:46. Uhum. Todos já eram salvos. 13:48. 1 minuto, hein? 13:46. A partir do 46. A partir do 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-lo aos gentios. Pois isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, quem? Os gentios. Os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos, de novo que é hipérbole, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Vamos lá. É eu agora? Pode falar. Pastor, vamos lá. O senhor não... o senhor foi para outro versículo, correu do Não, isso é pra você. Mateus capítulo Dentro desse 17. Mateus 17, verso 16. O senhor não conseguiu explicar essa fé. O senhor falou que foi Deus que atribuiu a eles. Então, se Deus atribuiu a eles, Deus estaria aqui fazendo um teatro. Porque ia cobrar algo deles que eles não tinham condições de dar, ou só dar a partir do que Deus estabelece. Então, Mateus 17, 16. Agora vamos lá. Eu lembrei o versículo que o senhor falou. Apocalipse 17, 8. Vamos ler? Quero que vocês abram aí. Apocalipse 17, 8. Tá? Os dons. Foi muito bom o senhor citar isso aí. Vamos lá. Sim. Apocalipse 17, 8. O que está escrito aí? Vamos ler na sua versão, pastor. Na minha? É. Apocalipse. 17, 8. Vamos lá. Né?
Isso aí, esse texto não fala da predestinação. 17:8. Isso, olha lá. Você Vamos quer lá. que eu leio? Pode ler. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Certo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Muito bem. Está dizendo desde a fundação do mundo, a partir da criação do mundo é que os nomes começaram a ser escritos. Não está dizendo que é antes. Então isso já quebra a teoria de que os nomes já foram colocados no livro da vida antes. Então é a partir da criação do mundo. Então já refuta essa ideia. Vamos lá para Atos capítulo 13, verso de número 46. Atos capítulo 13. Vamos lá. Você quer que eu leia? Pode 13 ler. o quê? Pode ler a partir do verso 6 mesmo. 13, verso 6. Vamos lá. Isso. Até onde? 13:46. Eu colhi agora. É o que o pastor leu. 13:46. Vamos lá. Olha que. Até onde? 13:46. Voltando só para ratificar, verso 46. Eu vou falar novamente. O pastor leu os versículos, todos no plurais, da predestinação, que nós cremos. Eu creio na predestinação, só que coletiva, corporalmente. Não vi o pastor lendo nenhum versículo dizendo que uma pessoa é eleita para salvação. Né? Em Atos 13:46, diz assim: e Barnabé. Pode ler, pastor, lê para mim. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais. Peraí. Está no plural. Então, rejeitais, então, a pessoa pode rejeitar? Está dizendo que pode. Então, mas o calvinismo diz que a pregação, a graça é irresistível. Os eleitos não resistem. Então, mas aqui está dizendo que rejeitaram. Bom, porque o Mas Senhor... esses não eram salvos, tá? Só pra explicar. Então, mas rejeitou. Não, Mas esses não eram salvos. Peraí, mas é eles que rejeitaram? Não está escrito? Então dá o direito de escolha. Claro, é bem claro, pastor. Não. Os que não foram escolhidos por Deus, o rejeitaram. Não, mas não é. Mas aí não é Deus Vou que ler pra escolheu. você, tá bom. Não, deixa eu continuar aqui, pastor. Já te dou a palavra. Vamos lá. Eles rejeitaram. Verso 47. Porque Você tem 1 minuto, hein? Porque o Senhor assim... Deixa eu ler rapidinho. Porque o Senhor assim determinou, dizendo: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que a salvação é até os confins da terra. Deus determinou quem? Que Israel fosse a luz para os gentios. E isso Deus escolheu. Aí, Paulo não tinha pregado ainda para os gentios. Paulo não tinha pregado para os gentios ainda. Então Paulo está primeiro esperando os judeus ouvirem a palavra, e a partir do momento em que os judeus recusaram, olha o verso 48, e os gentios ao ouvirem isso, se regozijaram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam destinado. A palavra destinado, aqui no conceito bíblico, é estar de coração aberto, colocar em ordem. Deu tempo, vai. Né? Estar de coração aberto, porque os gentios já estavam esperando. Os gentios, se você olhar no capítulo do verso 40 ao 46, os gentios estavam andando com Paulo antes dele pregar para os judeus. Até eles estavam na sinagoga no sábado. Então eles já de antemão já estavam com o coração aberto para aquilo. Wanders. Perfeito. Vou explicar para você esse texto aí. Então vamos lá. O pastor falou assim que eu não consegui explicar para ele de uma forma singular, e eu só tô no plural. Mas eu expliquei 2 vezes aqui nos textos, até mesmo do povo de Israel, que somente alguns, não todos. Tá? Isso aí sai do plural. Tá? Alguns é plural, pastor. Não. Alguns não pode aplicar no singular? Não, pastor, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar para você agora. Algum é singular, alguns não. é plural. Deixa eu mostrar para você aqui algo. Que você disse que o povo aí o rejeitaram, correto? É que, na verdade, se ele colocar um individual, ele vai colocar uma só. Não tem, não existe.
Para salvação não tem. Mas é claro, a Bíblia trata para um povo direto, sempre para um povo, a Bíblia. Não, A Bíblia se dirige a várias pessoas. Exatamente. É várias pessoas. E, Eu tô falando, exatamente. Eu E creio Deus na trabalha eleição no- corporativa. E Deus está trabalhando num Coletiva. todo e no individual. Que a igreja está Paulo vai determinada. trabalhar no individual, Jeremias trabalhar no individual. Então, mas me E mostra. através deles vai trabalhar num todo. Tá bom, Vai lá, me mostra um responde lá. texto Tá para bom? eleição da salvação. E você disse individual. agora que o povo rejeitou, correto? Certo. Mas a Bíblia nos dá explicação para isso. Hã? Não é só comentário meu, a Bíblia diz isso que o povo rejeitou. Certo. Por que o povo rejeitou, Cleide? João 10, 26. Agora é Jesus dizendo para o povo: mas vocês não creem em mim. Por que então? Porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aos que creem em Jesus, aqueles que foram escolhidos por Jesus, por Deus. Esses creem em Jesus. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou, aqui ó, salvação, a vida eterna. E elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Versículo 29. Ou seja, você mesmo que foi escolhido para ser salvo, como Jesus fez com os discípulos aí, pastor, acerca da fé, como eu disse, tratando eles para que eles chegassem dentro da vontade de Deus. Isso acontece até no dia de hoje. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. 29. Pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. E eu vou explicar de novo aqui o porquê que o povo não recebeu a mensagem e não creu. Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus. Olha o povo que se dedicando. Mas é entusiasmo sem entendimento. Pois o povo, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos. É o povo querendo se tornar justo através de obras. Não, eu sou salvo porque eu mereço. Apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Expliquei para você? Não, pastor, com todo respeito, mas eu já falei 5 minutos, pastor. Eu já Wagner. falei que a obra não salva. E o senhor leu João 10, né? O senhor leu um versículo isolado, mas vamos para o contexto? Vamos. Eu lhes garanto, 10:1, que aquele, sujeito indefinido, pastor, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outro lugar, esse é ladrão e salteador. Mas aquele também é indefinido, o sujeito é indefinido, pastor. Aquele que entra pela porta, esse é o verdadeiro pastor de ovelhas, né? E aí esse porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome e as conduz. Então é aquele, né? Quando ele faz e sair todas as ovelhas, vai adiante delas, e elas seguem porque reconhecem a sua voz, né? Então Jesus está dizendo aqui que o sujeito é indefinido. Então não está definindo quem é a pessoa que é eleita ou que é condenada. O versículo 26 explicou agora quem é. Então, Jesus apontou, não é esse indefinido aí, Jesus está falando com eles, com o povo. então, mas Mas vocês não é creem. aquele, é vocês. Jesus Vocês falou não creem. Então Então não crê. Então, desculpa, então não é definido. Então, mas aí no versículo 26 está dizendo que não creem. Então, por quê? Porque não são as minhas ovelhas. Não, mas não creem. Estão Isso. pedindo mais já aqui, ó. O povo tá Deixa eu pedindo explicar. parte Porque não dois. são as Vocês ovelhas. não creem porque não são das minhas ovelhas. Porque Então, eles desculpa. rejeitaram. Por quê? Porque não são as minhas ovelhas. Não, pastor. O senhor Jesus tá dizendo. Viu? O senhor está dizendo. Não são das ovelhas porque não creem. Eles não creem. Não. Eles Desculpa. não creem. O verso Ele 26. está falando que Não não é a ovelha creem. dele. É muita coisa. Ó, o pastor disse que não é a ovelha dele porque não crê. Só que Certo. o texto diz ao contrário. Mas vocês não creem em mim Posso continuar? porque não são as minhas ovelhas. A aplicação que é Mas ao contrário. deixa eu Vocês explicar. querem parte 2 disso aqui? Deixa eu Vocês explicar. vão querer Não, parte ó. 2? Deixa eu só explicar aqui. Outra Ó, coisa. E aí, pastor? Que eu acho que tem Eu acho que a aplicação é ao contrário, não? Posso continuar? Pode, agora deve. Vamos lá. O verso 28 diz: Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perderão e ninguém as arrebatará da minha mão. Os calvinistas interpretam equivocadamente. Não poderá arrebatar das mãos de Deus. Não está dizendo que o sujeito não pode sair.
das mãos de Deus. Não está dizendo que o sujeito nunca vai largar a Deus. Olha só como que está errado. Então, esse texto aqui... E outra, meu pai que me deu é maior do que tudo. Por que o pai deu? Porque eu já disse pro senhor que tudo começa por Deus. Perfeito. A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. Deus, pela graça preveniente, é que dá ao sujeito a condição dele aceitar ou recusar. Então vem do pai. Então, isso aqui não é contraditório. Entendeu? Perfeito. Posso explicar? Tem não, ele tem 2 minutos ainda. Tem 2 minutos? Ah, então não tem mais. Pastor, outra coisa. Vamos pegar nesse texto aqui. Ninguém pode arrancar a sua mão, mas ele por si só pode... Claro, perfeitamente. Perfeitamente. Lógico. É muito assunto, né? Outra coisa. João Mas sim, glória a Deus por esse assunto. Mas se vocês quiserem continuar, a gente pode marcar. Pastor Wagner é uma benção. Calma aí, vamos fazer o seguinte aqui, porque a gente tem regra. ideias. Se não der tempo, vocês querem continuar esse bate-papo? Aí fica seu critério, fica seu critério. Quanto minuto tem? É porque assim, ó. É porque assim, Já tá acabando, né? Nós já tá passando da hora já aqui. Entendi. Não, mas vamos passar mais uns 10 minutos aí, 15 minutos aí, a mais da live. O pessoal tá até pedindo já parte 2 aqui. Vamos marcar segunda-feira que vem para não ficar muito antes. Tem compromisso? Pode ser? Segunda-feira que vem? Segunda-feira Ela que tem vem? curso? Ela tem curso? Eu acho que Olha lá, dá. ela deixa. Dá? Dá. Vamos marcar? Claro. Então vamos continuar mais uns 15 minutos. Pessoal, aí eu tô aprendendo demais aqui. Porque a Bíblia tem muita riqueza para Confesso que vocês Então, fera. Vai lá. Voltando. Pastor, eu creio na eleição corporativa de um grupo. Eu não creio na eleição individual. Sim. Tipo, Deus escolheu o senhor e rejeitou ele. Deus rejeitou ele e escolheu o senhor. Então, eu não creio nisso. Sim. Tá? Então, eu creio na eleição corporativa. A igreja vai parar no céu. Sim, a igreja de Cristo, sim. Sim. Quem estiver nela, vai pro céu. Isso. Quem não estiver nela, vai pro inferno. É isso que eu isso creio. é óbvio. Né? Então, é exatamente isso. Só que isso é o seguinte, isso não é Deus que determina. Tá? É o homem que determina. O que é? Que determina que quem vai ser parte da igreja ou não. A partir do momento que ele ouve o evangelho, ele tem a graça preveniente. Então ele tem que ouvir o evangelho primeiro. Opa, com certeza. Tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Opa, com certeza, ele tem essa condição. Então ele não chegou a Deus Então, por si posso só. ler? Posso ler? Não, pastor, não. Um minuto. Se eu recebo 1 minuto, pastor Wagner. 1 milhão E o de uma evangelho, o pessoa... evangelho não é o próprio Deus? Se eu recebo 1 milhão de uma pessoa, o mérito de receber é meu ou da pessoa que está me dando 1 milhão? Uma coisa óbvia, né, pastor? Pastor, como contador de metáfora, é ótimo. Mas Viu? Vamos lá. Pastor. Não, deu aqui. Não, mas eu ia... Então vai, 1 minuto. Vai lá. Eu te interrompi, vai. Eu te interrompi. A graça... Tá bom. Tá bom, eu desliguei o ar porque eu vi que ela tava assim, ó. Se quer que eu ligue o ar, Não, liga ela lá e me... Hã? Pastor, um prazer, cara. Você é É isso, é gostoso. Ó, Atos, Assim aqui, que é ó. bom, ó. O povo tá só aqui, ó. Atos, ó. Tá anotando aí, meu. Atos 16, verso 14, eu vou mostrar a graça preveniente mais uma vez Eu aqui. falei que era briga de gigante. Olha isso aqui. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, Ótimo texto. da cidade de Tiatira, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração, ó, para que entendesse ou atendesse as palavras que Paulo dizia. Isso é graça preveniente. Isso é leitura calvinista, pastor. Não, pastor. Olha aqui. Abriu o coração. Deixa ele falar, que Ó, senão eu vou ter presta que atenção. aumentar 1 minuto aqui. Olha aqui, Já ó. passou já Abriu uma hora. o coração, graça preveniente. Colocou ela numa condição em que ela pudesse compreender. E a decisão foi dela. E depois, verso 15, de ser batizada. Ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se considerem que sou fiel ao Senhor, entrem na minha casa aqui e permaneçam. E nos constrangeu a isso. Isso é graça preveniente. Bom, Ou seja, Eu tenho um texto pra falar. não, tá. você vai responder agora. vai responder agora. Então vamos lá. Vamos responder porque o Adriano Justino disse assim, aumenta o ar-condicionado que o Vans está suando até a barbaridade. Vamos lá. Então, pastor, Vamos lá. só para compreender, isso aqui é graça preveniente. Sim. É a condição que Deus lhe deu para compreender o Evangelho. E a partir disso, ela tomou decisão. Perfeito. Vamos lá. O pastor está lendo pra gente aqui um texto calvinista. Eu vou tomar um café? Pode, você deve tomar um cafezinho. Ele leu o texto. Ô, glória! O texto que eu li, né, acerca de Jesus dizendo: ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Sim. Aí ele comentou: não, mas se o homem pode sair por si só. É. Eu quero ler 2 versículos aqui rapidamente, pastor Wagner. Pode. E o pessoal está assistindo.
Então, ninguém pode arrebatar ninguém das mãos ou tirar alguém das mãos de Jesus. Mas alguém, por decisão própria, pode sair das mãos de Jesus. Sim. Concorda? Em Gálatas 1,15, Paulo diz assim, ó, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou para sua graça, por sua graça. Pega a garrafa para mim, pastor. Só dá a Foca garrafa, aqui, Cleitão, foca aqui, Cleitão. Não. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Certo. Foi agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse os gentios. Atos 26, aí Paulo diz assim, ó, explicando o encontro dele com Jesus. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Recalcitrado. Aí eu pergunto, onde está aqui esse livre-arbítrio de Paulo de não seguir a vontade de Jesus? Eu explico. Onde está aqui a vontade de Jonas não obedecer à vontade de Deus? Eu Ele explico. tem tempo, ele tem tempo. Tá bom. E ele acabou de ler um texto sobre Lídia. Onde está aqui a autonomia de Lídia para vir a Cristo? Quando a Bíblia diz que o próprio Deus, voltando a Filipenses 2,13, é eu que opero em vós, tanto querer, ou seja, tanto desejo, quanto o agir. Deus abriu o entendimento, de outra tradução, abriu o entendimento de Lídia. Graças Então, a Deus. sem Deus... Não, eu concordo. Nisso aí nós estamos juntos. Já falei desde o começo da live, pastor. Então, isso vai ser. Isso aí nós estamos juntos. Você está dizendo que a predileção não tem como ser 100% de Deus. Não, eu não disse isso, pastor. Tem duas vias. O primeiro passo é de Deus. Isso não vem do E homem. todos. Como assim todos? É Deus que conduz o homem a Então aí... ouvir o evangelho, a se arrepender. É o próprio Deus. É? Então vamos lá. Eu quero achar na Bíblia alguma situação, ou na nossa vida particular, Mas a que você por si só... Pastor Vandes, mas a questão aí, a gente tem a consciência que Deus, ele chamou todos mesmo, tudo é por ele, para ele são todas as Sim. coisas, certo? A gente tem a consciência, mas você concorda comigo que Deus, ele quer que você tome uma decisão para que você não se torne uma marionete nas mãos dele? Porque assim, ó, tem uma pergunta muito interessante que eu tô babando para falar para você aqui, ó. Se posso fazer enquanto você coisa? Ó, por exemplo, ó, Deus, ele é amor ou ele é um tirano? Na sua opinião, ponto de vista teológico. Deus é amor e soberano. Não, a pergunta é, Deus é amor ou tirano? Ou um tirano? Amor. Amor, tá. Tá, se Deus é amor, que nem você está falando, que o Deus que ama, tal, né? Eu até conheço o amor de Deus como nem tanto como o amor ágape, aquele amor justo, o amor de justiça, né? Mas vamos deixar isso aí para lá. Então, como você diz que Deus é amor, a forma como conduz o calvinista dá a entender que Deus se torna um tirano. Por quê? Porque se ele é amor, como ele pode levar as pessoas a pecar conforme ele predestina e ao mesmo tempo ele lança no inferno ao inferno porque foi ele que fez tudo isso? Não seria um Deus injusto? Um tirano? Posso pegar você rapidinho? Vai lá. Romanos 9. Enquanto ele está estudando ali. Romanos 9. Estou brincando, pastor. Estou brincando. Romanos 9. Como você? Responda para Deus, mim. ele... Eu quero aprender, Sim, tá, não. pessoal? É só uma Eu também estou aprendendo incógnita. com o pastor Wagner aqui, Vai viu, lá. gente, ó. Sou dono da verdade, não. Não, nem eu. De fato, Deus faz todas as coisas para que todo o plano dele de salvação ocorra exatamente de acordo com a vontade dele. E nada sai desse propósito. Claro, e a pegada é forte aqui mesmo. Tem que conhecer a Bíblia. Ninguém Senão pega não Deus vem, desprevenido. Deus fez todas as coisas para que aconteça de acordo com sua vontade. Romanos 9, versículo 17. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Isso aqui está afirmando o texto. Ah, eu não posso responder, né? Eu não vou entrar na no verdade, debate. pastor, esse texto... É porque, assim, ó, quando ele endurece o faraó, Eu já falei. não vejo como predestinação, eu vejo como, vou falar o meu ponto de vista, eu vejo como Deus mostrando o seu poderio, o Senhor onipotente. Como assim? Porque cada 10 Mas pragas... endureceu, correto? Calma aí. Cada 10 pragas ali, eu estou entrando no debate e Sim. não posso, eu não vou responder. Mas vamos continuar para finalizar, você Vamos pode lá, responder. responde ele aí, senão Mas acaba alguns de entrando você aqui. dirá: então por que Deus nos culpa? O pastor disse aqui, Deus dá e nos cobra mesma coisa.
Não é isso que o arminiano, ou até eu mesmo fiz essa pergunta? Sim, Por que Deus então fica nos culpando então? Se ele nos criou para isso então? Versículo 19. Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Tem 3 Versículo 20. a mais, tá? Não, vou terminar. Versículo 20. Ora, isso é para nós. Quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Nós queremos resposta para tudo. E às vezes não encontramos a Bíblia. Wagner, já estudou aí? Não, vai lá. A questão de Paulo, já gostoso, falei. né? Eu já falei aqui sobre a questão de Faraó. Deixei bem claro que Faraó, por si só, já tinha um coração duro. Eu já li os versículos. E Romanos afirma que Deus endureceu de novo. Não, sim, Deus endurece, mas depois que Faraó já tinha recusado. Deus já sabia disso, eu expliquei isso. E, novamente, Paulo não se considerava um eleito. Porque ele falou em 1 Coríntios 9, 26 e 27, sendo assim, não corro com quem corre sem um alvo. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Será que a visão de Paulo é que ele não correria o risco de escapar das mãos de Deus? Não é isso que o texto está dizendo. Reprovado mediante o chamado, mediante os homens. A questão de Gálatas 1, né, pastor? Gálatas. O senhor usou um texto onde está falando de uma eleição para o ministério, para os chamados, né? Ali é ministerial, para ser pregador dos gentios, não é isso? Lê o texto, por gentileza. É isso mesmo. É isso mesmo. Contudo, então, ainda antes de eu nascer, então, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Sim, por sua graça, porque foi não foi dele, revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse os gentios. Sim, perfeitamente, para anunciar os gentios. Então está falando no chamado ministerial, não é uma eleição para salvação, porque em 1 Coríntios 9, 27, ele está falando assim que ele correria o risco de ser reprovado. E não só lá, Gálatas 6, 9, ele está dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha o que Paulo está dizendo, que correria o risco de desanimar. Então, pastor, outra coisa, João capítulo 15, verso 1 ao 6 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Como é salvo para sempre se ele pode cortar? E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aí ele diz, permaneçam. Se eles estavam limpos, porque Deus ratificou para eles permanecerem em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Tá? Se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém, condicionalmente, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, né? Vocês não podem fazer coisa alguma. Se não permanecer em mim. De novo, Jesus estava falando, se não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo. Em Romanos capítulo 11, verso 20 e 21. Vou ler novamente. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Sim. Eles não foram cortados porque Deus rejeitou eles, que Deus escolheu um e rejeitou outro. Foi cortado pela incredulidade. E vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe. Olha só. Tratando o povo, sim. Claro, não se orgulhe, pois tem que temer. 1 minuto só, né? Pois se Deus, olha isso aqui, não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha só, né? Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, tá? Severidade para aqueles que caíram. Opa, peraí, caíram? Quem cai é só quem teve pé, não é? Então, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Não tem nada de eleito aqui e recusado aqui. Isso é condição, e o verso 23 eu encerro. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Maravilha. Eu vou te dar 5 minutos, sim. Aí eu vou fazer uma pergunta para cada um responder, para mim aprender, sim. E a gente vai encerrar e segunda-feira a gente vai estar de volta aqui, certo?
Pode ser? Pode, tranquilo. Pode, porque não tem como. Isso aqui eu tô aprendendo demais. Vamos lá. A Bíblia é extensa. 5 minutos para você responder ele. Depois eu vou fazer uma pergunta para cada um para a gente fechar isso aqui. Eu vou Senão a encurtar. gente vai até... Não, ele trouxe aqui o da videira verdadeira. Ele só falou sobre a soberania de Deus. Vocês sem mim não pode fazer nada. Nada é nada. Sim. Nem mesmo buscar o próprio Deus. Nem mesmo conseguir a própria salvação, que é o assunto aqui, predestinação. Mas isso aí nós cremos junto, não tem problema nenhum, não. Eu tô falando do restante. É aquele que está em mim, então não é todos. Sim, Tá? sim, claro. Não tem dúvida disso. Não, porque E acerca aqueles- dos rejeitados, já li aqui. Já li pra você. Que muitos não aceitaram a pregação porque não são as ovelhas de Jesus. E você explicou aqui pro pastor aqui, é o contrário. Que não era ovelha de Jesus porque não creram. Só que Jesus explica o contrário. Não é que vocês não são minhas ovelhas porque não creem. Não, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. É o contrário do que o pastor disse aqui. Mas está escrito que eles não creram, pois não eram suas ovelhas, pelo fato de não crer. Não. Eles não creram pelo fato de não ser ovelhas. Está no Não, texto. Está no texto, pastor. Vamos Vai, lá, tem continua. tempo. Tem 2 minutos ainda. Vou ler para ele aqui de novo. João 10, hein? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Mas vocês, João 10, 26. Mas vocês não creem em mim. Então não são minhas ovelhas. Primeiro, não creem em mim. Sim. Presta atenção. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Ou seja, se fossem minhas ovelhas, vocês iam crer em mim. O texto está claro. Então não é o que você disse. Você disse que não são as ovelhas porque não creram. 1 minuto. Jesus está dizendo aqui que não crê porque não é ovelha. Então não tem como ir contra o texto. Então não tem a ver com a fé, pastor? Não. Falando do texto da salvação. Não, sim. De ouvir a Cristo, concorda? É porque se não for por esse texto aí, o senhor também não respondeu o João Deixa 15, ele 6 terminar aqui, senão nós vai até meia-noite aqui, não vai dar. A bateria não vai aguentar. Vai Concorda? lá. É por isso que eu expliquei a necessidade da pregação do Evangelho. Para que no devido tempo, aqueles possam chegar a Deus através do Evangelho. Como Paulo já pregou lá, Paulo e Barnabé pregando. Era necessário que pregássemos a vocês. Para quê? Aqueles que eram salvos, escolhidos, creram na palavra. Então, assim, existe outros temas aqui que a gente pode trazer, como Jesus já disse aqui, 1 minuto. nesse texto, vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim, por quê? Não é porque vocês não querem, Marca onde ele está terminando aí. porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, Que a gente vai essas sim, começar ouvem exatamente a daqui. voz de Deus. É por isso que tem pessoas no mundo inteiro que o evangelho corre no mundo inteiro praticamente. Por que as pessoas não ouvem, sabendo que Deus é bom, que Deus tem promessa, e nunca vai crer? Tem pessoas que não creem e nunca vão crer. Amém? Amém. Deu? Vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta para o pastor Wanderson, depois uma para o pastor Wagner. Eu vou dar 2 minutos para cada um para a gente terminar, senão a gente não vai terminar. Amém? Aí depois eu dou mais 1 minuto para vocês aí finalizar aí as suas participações. Pastor Wanderson. É Wagner. Wanderson. É ele? Pastor Wanderson primeiro. Como entender as inúmeras vezes em que Deus fica irado com a incredulidade, porque a Bíblia fala que Deus se ira com tanta incredulidade e desobediência das pessoas, certo? Porque se essa ira, segundo o calvinismo, foi ele mesmo que predestinou tudo isso, Sim. como que ele se ira com algo que ele mesmo fez acontecer? Para tratar com o povo. Isso está muito mais que claro na Bíblia. Mas se foi ele que predestinou, foi ele que causou isso. Sim, exatamente. E se ele que causou, como que ele se irrita com aquilo mesmo? Então, que mas ele o fez? povo não sabe disso. Você é meio doido, Ele né? sabe disso, mas não é? o povo não Você sabe acha, disso. vocês duas aí. Porque Deus também é sentimento. E Deus se relaciona com o povo através do sentimento. Não, mas você não está entendendo. Ele causou algo e ele mesmo está se irritando com aquilo que ele fez. Com o povo. Porque assim, Para tratar com o povo. Para o povo entender a ira de Deus. não consigo compreender. Mas é fácil entender. É isso a sua resposta? Essa é a minha resposta. Ok. É fácil. Pastor Wagner, se Deus é tão bom e nos dá o direito de escolha, como ele pode não nos dar o direito de ir para o céu dependendo daquilo que a gente faz? Como é que é? Não entendi. Estamos falando de livre-arbítrio. Certo. Se Deus é tão bom e nos dá o direito de escolher o que a gente quer, só esperar voltar. Tá. Vai lá, pode ir responder. Então, na realidade, Vai lá. Deus seria injusto se ele forçasse o ser humano Sim. a ir para o céu.
E outra coisa, Deus dá a condição, mas dar a condição não significa impor. Porque se Deus impor, aonde estaria a justiça nessa questão? Então, se o homem não quer ir para o céu, ele tem o desejo, ele pode viver a vida dele como ele quiser. Mas lembrando que Deus deu a condição para ele ser salvo. Mas você concorda que ser livre é você fazer aquilo que você quer sem que ninguém impeça, sem nenhuma consequência? Porque a partir do momento que você é livre para fazer o que você quer, Ninguém pode conduzir. Calma aí. E existe uma consequência, você não é livre. Eu não creio assim. Não. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Essa é a resposta, né? Tá bom. Vamos lá. Pessoal, antes deles dar a finalização aí, os agradecimentos dele, eu quero agradecer vocês de todo o meu coração. Segunda-feira que vem tem a parte 2. O que é ligado no céu é ligado na terra. Vamos vir. Hein? Então, segunda-feira tem a parte 2. Vou combinar com ele aqui se a gente dá para começar um pouquinho mais cedo. Sim, vamos ver. Tá? Porque é complicado, minha esposa trabalha, eu trabalho, todo mundo aqui trabalha, então até vocês chegarem nas suas casas, né? E eu agradeço vocês de todo o meu coração. Minha esposa está ali nos bastidores, a esposa do pastor Vanso. A esposa do pastor Wagner está em um outro compromisso com a casa de Deus, mas eu agradeço vocês de todo o meu coração. O que seria de mim sem vocês e sem a minha esposa? Claro que primeiramente a Deus, tá? Pastor Wagner, 30 segundos aí, rapidinho, para você agradecer o povo. Pastor Vanderson, muito obrigado, foi um prazer, tá? Foi uma honra estar aqui com o senhor. Mesmo tendo divergências de ideias, é bom deixar claro que nós não somos inimigos, somos irmãos em Cristo. E isso é o que prevalece, né? E a gente está aqui para contribuir mesmo com cada um, entendeu? Eu aprendi com você, você aprende comigo, aprendemos com o pastor, e é isso aí. Obrigado, pastor Cleito, também pela oportunidade. Deus abençoe. Quero mandar um abraço pro Anderson. Anderson falou para mim, pessoal do Secades, Deus abençoe. Pastora, muito obrigado. Serva de Deus, esposa do nosso amigo, Deus abençoe grandemente. Pastor Vanso. Pastor Cleiton, Deus abençoe. Pastor Wagner. Tamo junto, tá? Cara, que negócio polêmico, né? É desse. Acredito que é um assunto aí que vai percorrer durante... Não só aqui. Mas aqui só existe parte 2. Parte 3 não, pelo amor de Deus. Eu não É um assunto que percorre parte 2. e não tem fim, né? Mas o propósito aqui não é ficar prolongando, porque nós aprendemos através da Bíblia que assuntos que viram debates, não traz crescimento a ninguém. Com certeza. Mas eu creio que quem assistiu aqui teve um pouco de mais conhecimento. Oxa, O que as escrituras... porque a Bíblia não faltou. Bíblia não faltou O que teve de Bíblia aqui não faltou. Quero agradecer a Deus também a minha esposa Jennifer Freire, que está comigo aqui, né? E os irmãos que acompanharam aí, os irmãos que participaram da live aí. Né? Mas liga não, irmão. Minha careca brilha assim mesmo. Tô ficando A careca do homem brilhou. Também, tá? Ligamos o ar no nível 0. É. 0 grau. É isso aí. Estamos aqui pela graça de Deus, porque não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, como diz Jesus, né? Então, somos gratos a Ele por essa escolha que Ele nos fez. Amém. É isso aí, pessoal. Um abraço, impactando vidas. Ama vocês, tá? Deus abençoe. Até segunda-feira. Espero vocês lá. Calvinismo versus Armeniano, parte 2. Obrigado. Zé, uma benção. Pastor Wagner. Meu amigo, Deus Tamo abençoe. junto. Pastor, Top demais. qualquer coisa, por favor, perdoa aí. Que isso? A gente tá aqui Glória. para discutir ideias, né? Como eu disse, né?